Deus juntou todas as águas e chamou-as mar. Juntou todas as graças e chamou-as Maria. Eu quero te contar como um mergulho nessa infinidade de graças que eu encontrei em Nossa Senhora me ajudou a curar uma inversão de papéis que eu vivia entre Deus Pai, Nossa Senhora, meus pais biológicos, uma confusão só. Eu fiz aquele caminho tradicional dentro da igreja, primeira comunhão, perseverança, grupo jovem, crisma, e conforme foram passando os anos, eu fui amadurecendo a minha fé e criando a minha identidade devocional. E no meu caso não era nem um santo ou uma forma, era Nossa Senhora. Era a oração do terço, a imagem mariana, isso me atraía e eu reproduzi isso em tudo que eu fazia. Onde eu estivesse, eu puxava uma oração mariana, eu falava de Nossa Senhora, eu andava com um terço na mão, outro terço pendurado aqui, um tanto exagerado. Eu gostava da etiqueta que as pessoas me davam de a Mariana, mas com o tempo e conhecendo o carisma e me deixando revelar por ele foi me indicando que havia algo errado, algo exagerado, desmoderado na maneira como eu me relacionava com Nossa Senhora. E isso eu tive a ajuda do meu pai absurdo, Maurício absurdo, dos meus irmãos de comunidade da época, que iam sempre me indicando: Tati, está exagerado, Tati, não é bem assim, Tati, eu não escuto você falando de Deus Pai, só de Nossa Senhora. E todos esses questionamentos, unido a profundos momentos de oração, de autoconhecimento, me fizeram reparar que, de fato, eu atribuía a Nossa Senhora um papel que não cabia a ela, que era de Deus Pai. Eu tinha uma verdadeira idolatria à Nossa Senhora e a gente sabe que a Santa Mãe Igreja não nos pede isso, mas pede que tenhamos uma hiperdulia, a adoração somente a Deus. E aí, reconhecendo que havia algo errado, começou um segundo movimento, encontrar a raiz disso. Por que eu decidi atribuir a Nossa Senhora todos os bens, todas as razões e graças da minha vida? E aí foi quando eu olhei para a minha história com meu pai e com a minha mãe, os meus pais biológicos, né? Nesse tempo, meu pai ainda não era um homem convertido como, para a glória de Deus, ele é hoje. Então, durante toda a minha infância e adolescência, ele foi muito ausente. Sendo assim, minha mãe precisou assumir o papel de pai na minha criação e na criação da minha irmã. Então, ela era provedora, tudo que a gente precisava era ela quem trazia para nós, era educadora, era quem nos formava, tudo estava concentrado na minha mãe. E isso me fez anular o papel de pai, anular a figura masculina na minha vida e entender a mãe como aquela que me dá tudo que eu preciso. E eu automaticamente projetei isso na minha relação espiritual com Deus Pai e com Nossa Senhora. Eu não esperava nada de Deus Pai, eu sequer me relacionava com Ele, porque para mim a identidade pai era algo distante. E por outro lado, a mãe era aquela que sempre me deu tudo que eu precisava. E aí um movimento de Deus, porque isso não é humano, gente, isso é obra do Senhor. Porque o automático seria que, reconhecendo isso, eu passasse a colocar Nossa Senhora no lugar dela e Deus Pai no lugar dele. Mas havia algo profundo para acontecer dentro de mim e Deus me levou a esse movimento. Antes de dar a honra devida a Deus Pai e a Nossa Senhora, Ele me fez olhar para a minha relação com meu pai e a minha mãe, que necessitava de reconciliação. Então, reconhecendo que a raiz do problema começou neles, a minha cura e regeneração também começou por eles. Eu pude me reconciliar com meu pai, perdoá-lo, também receber o perdão dele por toda a anulação que eu fiz e tirei o espaço dele na minha vida. Nós nos perdoamos. Eu também pude colocar minha mãe no lugar certo, no lugar que cabia a ela e não exigir demais dela, exigir coisas que não cabia a ela. E assim a minha casa, a minha relação com a minha família foi regenerada. E a partir disso, eu nem sei te dizer como foi o momento, porque foi tudo tão automático, tudo tão ao mesmo tempo, ordenando a minha relação com meu pai e minha mãe, a minha relação com Deus Pai e com Nossa Senhora também foram regeneradas, também foram ordenadas. Eu pude entender quem é Deus Pai, aquele que me criou, que cuidou de mim e que me ama de uma maneira que ninguém, nenhum outro ser, por mais santo que seja, por mais imaculado que seja, poderia fazer por mim. Foi Deus Pai que me trouxe à vida e me salvou. E eu reconheci, me apaixonei profundamente, me deixei cuidar, me deixei tomar no colo por esse Pai de amor. E por outro lado, Maria estava sempre ali do meu lado, me ajudando, intercedendo e sobretudo sendo para mim modelo.
para que, imitando as virtudes dela, eu pudesse viver um amadurecimento verdadeiro na fé e na minha vida. E foi assim que eu encontrei o verdadeiro papel de mãe e pai. Quem era Deus, quem era Maria, onde estavam os meus pais e o que eu precisava ser para cada um deles. Eu quero te convidar a refletir sobre isso também. De repente, você também vive uma certa inversão de papel influenciado pela sua história familiar ou por traumas. Deus quer assumir o lugar dele na sua vida. Deixe-se ser cuidado por Deus Pai. E deixe Maria também ser essa zeladora, essa que está junto, ordenando como mãe cuidadosa que é da nossa vida e do nosso caminho para o céu. No meio dessa confusão toda de papéis, quem é Deus, quem é Nossa Senhora na minha vida, esse pequeno livrinho aqui, ó, veio parar na minha mão. E eu olhei para ele de maneira muito deturpada, mas o carisma me ajudou a enxergar melhor o que essas palavras queriam dizer. Mas eu te conto isso num próximo vídeo. Fica ligado aí nas nossas mídias para poder conhecer como continua essa história.